O ponto do seu salão de beleza pode determinar o fracasso ou o sucesso da sua empresa. Por isso, na aula de hoje, eu vou te ajudar a escolher um ponto perfeito. De repente, você está pensando em mudar a sua empresa de local ou até montar um salão de beleza. Meu nome é Dani Venâncio, eu sou doutora em administração, atuo no mercado da beleza já há 21 anos e estou aqui para te ajudar a fazer essa escolha. Então vamos lá, como escolher um ponto perfeito? Antes de escolher o ponto, você deve refletir, fazer um plano de negócios, mesmo que seja um plano simples, pensando quantos profissionais irão atender nesse salão, quais os serviços prestados, qual o seu público-alvo. Você já tem que imaginar o salão na sua cabeça. Qual metragem que você quer nesse espaço? Qual o custo máximo que você pode ter de aluguel, condomínio e IPTU? Isso aí é o básico, né? Essas perguntas são as perguntas básicas. Existe uma diferença, e a gente vai falar um pouco sobre elas, entre uma pessoa que vai fazer uma mudança de endereço, ou seja, ela já tem um ponto, e uma pessoa novata no mercado da beleza. Eu estou fazendo uma mudança de endereço atualmente. Como que eu escolhi o ponto? Eu escolhi baseado em informações que eu tenho do meu negócio presente. Ou seja, quantos profissionais eu tenho, em geral, né? Quantas áreas de cabelo, quantas bancadas de cabelo eu vou precisar, quantas bancadas de manicure, se eu vou ter sala de estética ou se eu não vou ter. Tudo isso eu já decidi com base no meu negócio atual. Outra coisa, eu já tenho meu público-alvo muito bem formado, eu estou há 21 anos no mercado. Eu já sei onde é que essas pessoas moram, qual o perfil delas, qual área da cidade que elas mais transitam. Então facilita e muito na escolha do ponto. Porém, preste atenção, eu levei entre 6 meses a 1 ano para encontrar o ponto que eu considerei o ponto perfeito. Por que eu falo entre 6 meses a 1 ano? Porque no começo eu estava procurando de forma muito passiva, sabe? Procurava nos anúncios, não fazia visitação técnica. Quando eu comecei a fazer visita técnica para conhecer o espaço, para ver também, né, o que eu sentia dentro daquele espaço, aí eu levei mais ou menos uns 6 meses visitando, até encontrar o lugar, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele não tá montado ainda, tá? Mas eu vou mostrar algumas imagens do local que eu decidi fazer essa mudança. Pra quem vai começar do zero, a pessoa tem que fazer um planejamento muito mais minucioso. Porque um dos defeitos, vamos dizer assim, um dos erros que o Sebrae aponta muito das empresas que fracassam, né, que não sobrevivem por mais de 5 anos, é o otimismo muito grande por parte do empreendedor. Então vou abrir um salão, vou ir para um ponto melhor da cidade, para um ponto de esquina, vou fechar um aluguel de X mil reais, porque eu tenho certeza que vai dar movimento. Muito cuidado, tem que ter o pé muito no chão. O valor do aluguel não pode passar de jeito nenhum de 8% do seu faturamento. Por exemplo, se você tem um aluguel de 5 mil reais, você deve faturar no mínimo 62.500. E aí você deve se perguntar, né? Quantos clientes eu tenho que atender, quantos serviços eu tenho que vender para faturar esse valor? Então é preciso ter o pé muito, muito no chão. Dito isso, eu vou elencar aqui os pontos. Eu marquei aqui quantos pontos? Deixa eu ver aqui. Eu elenquei 8 pontos que vão fazer a diferença na hora de você escolher a sua nova localização ou sua nova empresa. Se você seguir essas dicas, eu tenho certeza que você terá menos prejuízo e, melhor, né, maior chance de sucesso. Vamos lá? O primeiro ponto é o seguinte: qual a metragem que você deseja? Cuidado para não escolher uma mega estrutura. Eu prefiro que você cometa a falha de montar um espaço um pouco menor do que você precisa, ou seja, que daqui a 1 ano você pense assim, poxa, deveria ter montado um salão maior. Isso vai ser o melhor dos seus problemas, do que você abrir um salão com mais, por exemplo, de 100 metros, de 200 metros e tenha dificuldade para formar equipe, para atrair clientela. E outra coisa, tá?
um espaço vazio assusta as pessoas. Então a minha orientação é que você comece de forma muito com o pé no chão, sabe? Muito com o pé no chão. Eu dei uma mentoria na semana passada para uma empresária já de outra área e ela já veio para a mentoria com um projeto pronto de salão de beleza. E adivinhe qual a metragem do espaço que ela estava montando? Vale R$1 milhão, tempo. 2.000 metros quadrados. Eu falei o seguinte para ela: olha, se tu me contratasse para administrar esse salão me pagando 100 mil por mês, eu não aceitaria esse desafio. Sabe por quê? Porque eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que um salão que vai começar do zero consiga começar com 50 bancadas, com 100 e poucos profissionais. Você pode estar pensando, Dani, tá muito negativa. Gente, administração é planejamento, é pé no chão. E a questão assim que pega quando a gente monta uma estrutura grande é, em primeiro lugar, equipe para ocupar essa estrutura. Segundo lugar, movimento para essa estrutura. E essa questão do salão vazio, né? Se eu tenho um salão vazio, quem gosta de ir em restaurante vazio? Quem gosta de ir numa empresa que está vazia? Ninguém gosta, né? Passa uma cara de uma coisa que não vai dar certo. Então, comece com os pés no chão. Ok? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é você considerar não apenas o aluguel. Você tem que considerar o aluguel, você tem que considerar o condomínio, você tem que considerar o IPTU. Por exemplo, na mudança de ponto que eu estou fazendo, eu descobri na hora de fechar o contrato que o IPTU daquela região era altíssimo. Aí eu renegociei com o proprietário por conta do IPTU. Então considere também o IPTU. Outra questão, né? Se eu alugo uma área muito grande, muito maior do que eu necessito, vai ter mais custo de água, de luz, de manutenção. Então não é só a questão do custo do aluguel. Tem outros custos que envolvem uma estrutura. Quanto maior a estrutura, maior vai ser o seu custo fixo. A outra questão fundamental é o seu público-alvo. Aonde que o seu cliente está? Dani, eu não tenho salão de beleza ainda. Aonde que o seu público-alvo, aquele público que você fez lá no seu planejamento, aonde que ele costuma ir? Defina isso, porque aí a escolha do ponto vai ser muito mais assertiva. Tem bairro, gente, presta atenção nessa dica, tá? Tem bairros excelentes em todas as cidades que ainda tem poucos salões. Ou, se tem salões ainda muito informais, salões que não tratam a sua empresa como empresa. Nessas áreas tem pouca gente olhando, tá? Eu vejo muita área de oportunidade. Nesse bairro mesmo que eu moro, o público-alvo é muito parecido com o público-alvo que eu tenho lá no meu salão no centro, portanto aqui tem pouquíssimos salões para atender esse público-alvo. Então, na hora de escolher o ponto, não pensa só no caminho óbvio. Pensa em lugares onde a cidade cresceu e que tem o seu público-alvo e que ainda, talvez, não tenha um salão de beleza com a qualidade que você quer implementar na sua empresa. Uma outra questão é observar as empresas próximas a esse ponto que você pretende ocupar. Essas empresas atingem o seu público-alvo. Se tiver, por exemplo, um café próximo a essa empresa, um shopping, frequente, vá tomar um café com calma, observe as pessoas caminhando por aquele endereço, porque aí você vai escolher o ponto de forma muito mais assertiva, mas cuidado para já não ir apaixonado pela ideia, tá? Porque quando a gente vai apaixonado pela ideia, a gente vai reparar que tudo é perfeito, que tudo é bonito. Repare, se você vai montar, por exemplo, um salão novo e você não tem uma clientela ainda, existe um fluxo naquele local? É fundamental. Quantos salões já existem naquele local? Visite esses salões, faça mão, faça escova, perceba o que você vai poder oferecer a mais desses salões. Naquela região já tem uma briga de preço entre salões? Tudo isso é muito importante. Então, separe um tempinho para visitar a Redondeza. E assim, não faça isso depois de escolher o ponto, tá? Você escolhe o ponto, claro, né? Vai lá, namora com o ponto, na verdade, né? Você namora com aquele ponto e aí, antes de fechar o contrato, você vai dar essa volta na Redondeza. Leve alguém com você que não esteja tão apaixonado pela ideia. Convide seu filho, seu esposo, sua amiga, aquela amiga que é bem sincera, para opinar com você com relação ao fechamento desse ponto ou não. Uma questão fundamental: esse ponto tem estacionamento? Tem estacionamento, quando eu falo ter estacionamento, não precisa ser um estacionamento da empresa, mas sim um estacionamento próximo. Muitas cidades vivem esse
problema hoje, que já não é mais problema, já virou... Aqui em Floripa, por exemplo, eu sei, se eu marcar um médico, eu sei que eu vou ter que pagar estacionamento lá no centro. Se eu for querer visitar uma amiga que mora no centro, eu sei que eu vou ter que pagar estacionamento. Então, isso, o cliente até que já está acostumado, dependendo da cidade. Mas, mesmo que o cliente tenha que pagar o estacionamento, é muito importante que exista estacionamento próximo, sendo pago ou público. Claro que se você encontrar um ponto com estacionamento que seja da empresa, que seja gratuito, é ponto para você. Mas isso hoje eu percebo que é quase que uma cereja no bolo, né? É muito incomum, principalmente em grandes cidades. Mas independente de ter estacionamento próprio ou não, você tem que sim facilitar o estacionamento para o cliente, indicando o local. Se você conseguir dar um desconto no estacionamento, fazer alguma parceria, melhor ainda, porque vai fazer a diferença, vai tornar o seu salão mais competitivo. Agora eu vou compartilhar com você questões muito técnicas relacionadas à escolha do ponto, que eu coloquei numa listinha e eu observava em todas as salas, em todas as casas que eu fui visitar para definir a minha mudança de endereço. Primeira delas, climatização. Tem espera para ar-condicionado? Caso não tenha espera, você tem que já colocar isso no seu orçamento, tá? Porque tá cada vez mais caro, né? Instalar todo um sistema de ar-condicionado. Talvez não tenha espera e mesmo assim você decida por fechar esse ponto, mas é importante levar isso em consideração. Eu tô com a minha listinha aqui para fazer uma colinha. A iluminação natural. Eu visitei algumas salas, eu mudei de uma casa para uma sala, tá? Estou mudando de uma casa para uma sala. A iluminação natural é muito importante. Vocês vão perceber nas imagens que eu vou mostrar aqui da sala que eu escolhi uma sala sem paredes, uma sala toda cheia, quer dizer, com paredes, é claro, né? Mas com paredes de vidro, passando a iluminação natural. Economiza na luz, economiza na conta da energia e, além disso, o salão fica muito mais bonito, né? A gente trabalha com autoestima, com beleza e um lugar escuro é tudo que a gente não precisa para fazer sucesso com as nossas clientes. Outra questão são os pontos de hidráulica disponíveis. E aonde que estão esses pontos? Se tiver poucos pontos de hidráulica, se prepare para quebrar o piso inteiro e aí você vai ter que investir nos pontos de hidráulica e na mudança do piso. Aliás, a gente vai ter uma aula sobre o projeto, né? Eu decidi, já fugindo um pouquinho da questão do ponto, mas eu decidi a posição dos meus lavatórios nesse meu novo ponto baseado nos pontos de hidráulica. Para quê? Para gastar menos. A gente tem que ter, como eu falei, a gente tem que ter os pés bem no chão. Outro item da minha listinha, rede elétrica. Como é que está a fiação desse móvel? Será que não está muito velha? Será que o fio não é muito fino? Será que está preparado para receber um salão de beleza? Um salão de beleza tem vários secadores que funcionam ao mesmo tempo, tem a questão dos lavatórios, quinta-feira, sexta-feira, tudo funciona junto, então a parte elétrica precisa ser muito boa. Caso não seja e você decida fechar o ponto, prepare-se para gastar. Observe também o piso. Mais do que um piso bonito, é importante ter um piso que seja fácil de manter. Às vezes o piso é lindo, maravilhoso, mas é um piso muito claro, cai um fio no chão, aquele fio já grita, né? Então, se você escolher um ponto que tem um piso adequado para sua empresa, bota a mão pro céu e fique feliz porque você vai economizar dinheiro. Se você escolher uma sala comercial que fica no andar alto, pense na mudança, pense na obra, como é que essa obra vai acontecer. Tem casos que você precisa de um içamento, que é um guincho, né, para te poder trazer os materiais ou a sua mudança ou os itens que você comprar para dentro do espaço, e isso é muito, muito caro. Então fique ligado nesse ponto também. Isso tá por último na minha listinha, só que deveria estar lá no começo, tá? Segurança do local. Esse ponto fica no lugar escondido, no lugar onde tem uma vizinhança que causa insegurança. Um dos motivos, presta atenção nisso, um dos motivos de eu estar fazendo a mudança de ponto hoje é porque aonde é o meu salão atualmente, né, a casa do lado, ela foi invadida por moradores de rua e usuários de droga. Eles nunca nos incomodaram, para ser bem sincera, nunca aconteceu nada, só que isso gera muita sensação de medo na equipe e nos clientes. Então, um dos fatores que fez eu mudar foi essa sensação de segurança. Cada vez mais importante, né, gente? Por isso que os pontos em shopping são mais caros, porque eles vendem, né, além de toda a comunidade, eles vendem a segurança. Então, preste atenção nisso, tá? Porque senão
daqui a pouco você vai ter que ter um custo com segurança, ou você vai ter problemas de arrombamentos, ou de assalto, pior ainda, né? Então, essa é uma questão a ser levada em consideração. Além disso, eu e alguns dos meus alunos, a gente não teve boas experiências com imóveis muito familiares, assim. Por exemplo, uma casa que é de uma pessoa que pode pedir a casa de volta para a própria pessoa morar. Esse é um detalhe, tá? Mas, assim, é mais certeiro você fazer locações de pontos que são bem comerciais mesmo. Que você sabe, assim, ó, não, aqui o risco de pedir o imóvel de volta para a pessoa morar ou para a pessoa passar para um filho é menor. Claro que sempre vai poder acontecer isso. Por falar em pedir o imóvel de volta, assim que você encontrar o imóvel dos seus sonhos, depois de ouvir todas essas descrições aqui, vale a pena você pedir orientação de um advogado com relação ao contrato ou fazer a locação através de uma imobiliária que você confie muito para não ter dor de cabeça lá na frente. Depois de todas essas informações, você está preparado para escolher o seu ponto. Mas tem mais um detalhezinho: negocie. Se você for ver que tem que quebrar piso, que tem que trocar fiação, que tem que mudar a parte hidráulica, que tem que investir muito no imóvel, peça carência, faça um plano, mostre para o dono do imóvel o quanto você pretende investir, o que você vai fazer de melhorias no imóvel e negocie. O não você já tem garantido. E mesmo não tendo que fazer grandes investimentos, como foi o caso da sala que eu escolhi, eu, por exemplo, eu pedi uma carência porque eu tenho que montar ainda a minha empresa. Eu pedi uma carência primeiro de 90 dias, eles não aceitaram, me fizeram uma contraproposta de um mês e no final a gente fechou 60 dias de carência. Peça isso, é algo muito comum no mercado imobiliário, então não tenha vergonha, peça essa carência. Mas assim, olha, lembre-se sempre, quando a gente está locando um imóvel, as coisas que a gente colocar lá ficarão lá, né? Então, cuidado com grandes investimentos, assim, porque uma vez feito, ficou, né? O proprietário não vai devolver esse valor investido para você. Falando em valor investido, todas as alterações feitas no imóvel precisam ser consultadas. Cuidado para não sair quebrando parede, mudando a estrutura do local e depois se ver com uma dor de cabeça. Certo? Muita informação, né? Mas eu tenho certeza que você fez uma listinha aí de todas as informações e que essas informações vão te ajudar a fazer uma escolha de ponto mais assertiva. Tem alguma coisa que eu não falei e que de repente já aconteceu com você? Alguma decisão na escolha de ponto que você tomou de forma equivocada e que perdeu dinheiro e que se meteu numa situação que não gostaria? Comente aqui, compartilhe com a gente, porque quem assistir essa aula com certeza vai ler os comentários e aí a sua experiência pode ajudar a pessoa a economizar e evitar erros. Escolhido ponto, tem muito trabalho ainda pela frente. Tem a escolha do layout, os serviços que você vai implementar. Tudo isso eu vou ensinar também nas próximas aulas. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se que ele é 100% gratuito e a única coisa que eu te peço é para que você deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, porque ele é muito importante, ele nos motiva a continuar aqui fazendo conteúdo de qualidade para o mercado da beleza. Até um próximo vídeo.